Olá, Dev! Rafa Ballerini aqui novamente, ansiosíssima para mostrar para vocês o que a gente vai ter aqui no segundo dia de imersão Dev. Ontem a gente viu bastante sobre a base da lógica de programação, então foram variáveis e operações, e agora a gente já está pronto para poder aprofundar um pouquinho mais. Não esqueça que no final dessa aula você já pode postar o projeto que você fizer. Você pode postar nas redes sociais, você pode postar no GitHub, que a gente vai adorar ver. E isso é uma conquista sua. Além disso, qualquer dúvida que você tenha, você pode jogar lá na nossa comunidade do Discord. Inclusive, se você ainda não está dentro dela, eu te convido a participar. Hoje veremos a mágica acontecer na página web. Então já pega o seu café, abre o CodePen e vamos para a segunda aula. Quero te dar as boas-vindas na segunda aula da imersão. Eu estou muito empolgado porque hoje a gente vai fazer um projeto incrível, algo que a gente pode usar no nosso dia a dia. A gente vai criar um conversor de moeda, onde a gente vai passar um valor em real e ele vai mostrar pra gente o valor em dólar, ou o contrário. E eu não estou sozinho aqui, estou com a Rafa Ballerini. Olá, pessoal! Estou também com o Paulo Silveira. Oi, pessoal, estou acompanhando vocês aí no Discord, já compartilhando no primeiro dia, e a gente ficou muito empolgado. E a gente pegou exatamente o projeto, né? A Rafa deu um spoiler, quem pegou na última aula, de fazer esse conversor de moeda, e não só para treinar o que a gente viu na aula passada, que muitos de vocês fizeram, a gente vai dar um passo além para aprender mais estruturas da programação. É por aí, pessoal? Vamos lá, então lembrando, né, o que a gente viu na aula passada, a gente aprendeu sobre variáveis, a gente aprendeu como fazer operações matemáticas, né, de soma, subtração, multiplicação. E nessa aula, uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver vai ser a escrita na tela. Eu acho que isso também foi um desafio que a gente deixou na aula passada, que é como que a gente faz aparecer. Porque a gente viu tudo acontecendo no console. O console, você sabe que a gente não usa no dia a dia. As pessoas que forem utilizar o nosso site não vão usar o console. Então a gente vai mostrar como que elas podem entrar os dados diretamente na página e como a gente pode imprimir eles ali também. Então vamos! Então, ó, eu já tô com o link do nosso projeto piloto, né, que a gente vai dar continuidade. Esse link tá na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu tô logado aqui com a minha conta, tá aparecendo aqui minha carinha. Eu vou fazer um fork desse projeto. Então, vou só tirar o zoom. Guilherme, então pra lembrar o pessoal, a gente já tem um pouquinho de código escrito naquela parte de HTML e CSS. O que a gente está focando nessas primeiras aulas vai ser sempre o tal do JavaScript, que é onde tem mais programação, como a maioria das pessoas conhecem. Porque, ó, você tá até passando aí o tal do CSS do HTML, já tá vindo bonitinho o conversor de moedas aí, com o PlayStation 5, com uma imagem que você pode trocar. Aí tem um monte de tag aí, body, background, H1, que, se você não conhece, não se incomode. O foco nosso é naquela abinha JS. É aí que a Rafa e o Guilherme vão passar pra gente o que precisa ser feito para que a gente pegue aí o valor em dólar, ou em real, e converta em dólar. Aliás, acho que a gente podia começar o exemplo contrário, hein? Dado o valor em dólar do PlayStation, que é pesado, quanto vale em real, variando aí a data, né, da cotação do dólar. E lembrando, vamos aí, mostra pra gente onde é o tal do fork. Depois que entrei aí, como que eu clico para criar minha cópia e poder digitar o meu programinha? Então, a gente vai usar o projeto piloto, né, para esse nosso começo. Assim como o Paulo falou, né, já tem um HTML, um CSS aqui feito, tal, pela equipe de front da Lura, e a gente vai pegar esse projeto e vai focar 100% na parte da nossa lógica de programação com JavaScript. Para realizar o fork, ou seja, eu vou garfar esse projeto e vou levar para a minha conta, eu estou com a minha conta, aparece minha carinha aqui, vou clicar em fork. A partir do momento que eu faço isso, ele vai fazer uma cópia desse projeto para minha área de desenvolvimento também. E tá lá, tenho aqui o meu projeto já, eu posso alterar e realizar as nossas criações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, olha só, se a gente observar no HTML, a gente tem aqui, né, várias divs, várias classes para estilizar essa página, mostrar o conversor de moeda. E agora não tem problema quem não conhece, certo, Guilherme? Isso. Só para deixar um pouco mais bonito, não é? Exatamente. Mas tem um ponto, Paulo, que é importante a gente se atentar, que é o seguinte, olha só, a pessoa vai colocar o valor que ela quer converter nessa caixinha aqui, que a gente dá um nome de input. Então a pessoa vai digitar aqui, eu quero converter 10 alguma coisa, 10 dólares para reais, 10 reais em dólar. E quando eu clicar em converter, de alguma forma eu preciso pegar essas informações que estão aqui
no lado do HTML e passar essas informações para o JavaScript. E se a gente observar, existe uma propriedade que o pessoal já passou para a gente que se chama onClick. Então aqui, ó, no botão da linha 11, eu vou deixar ela bem maior aqui para a gente conseguir ver certinho. No botão da linha 11, que é esse botãozinho aqui de converter, esse botãozinho aqui, ele tem uma propriedade chamada aqui, ó, onClick. O que isso significa? Significa que quando eu clicar nesse botão, eu vou conseguir, de alguma forma, do lado do JavaScript, pegar algumas informações e falar assim, olha, eu cliquei, esse botão foi clicado. E para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar um código assim, ó. Eu vou escrever um código e eu já falo detalhes sobre ele. Primeira palavrinha que a gente vai fazer é escrever function. O que é function? Function é uma função. O que é uma função, né, na programação? Uma função é um compilado de código, vários códigos juntos que realizam uma determinada tarefa, né? E qual que é a tarefa que a gente quer realizar nesse caso? É converter. E essa função a gente vai passar um nome para ela. O nome dela vai ser exatamente o nome que está aqui no onClick, que é aqui, ó, converter. E tem esse abre e fecha parênteses. Isso é muito importante. Nós precisamos abrir e fechar parênteses, tá bom? Precisa ser um parênteses. Não pode ser chaves, não pode ser colchetes. Tem que ser parênteses. Abri e fechei aqui a nossa função converter. Certo? Onde eu escrevo, Guilherme, aquele compilado de código, né, várias linhas para, de fato, pegar o valor e conseguir converter para dólar ou real. A gente vai identificar todo o trecho de código, tudo que faz parte dessa função, abrindo e fechando chaves. Então, parece uma sintaxe meio maluca, mas se a gente parar para analisar, é algo que faz sentido. Uma função, eu vou ter uma sequência de código que vai realizar uma determinada tarefa. Que tarefa é essa? A gente vai chamar essa tarefa com o mesmo nome que está lá no onClick, que é o converter. A gente abre e fecha o parênteses aqui, tá bom? Para indicar que é uma função. E depois a gente abre e fecha as chaves. Para os íntimos, os bigodes. E eu dou um Enter aqui, tudo que eu escrevo aqui dentro vai ser executado quando eu clicar no botão. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos fazer uma prova aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar o meu projeto maior aqui e vou abrir o console aqui embaixo. Então tem o botão, converter, e tem aqui a minha função. Ele já está salvando automaticamente. Eu vou mudar essa propriedade nos settings. Clicando aqui em Sets, Behavior, eu toco no salvamento automático. Eu quero que salve automático, mas eu não quero que ele fique atualizando a página sozinho. Então ele vai poder ficar salvando, mas... E lembrando, né, Guilherme, que todo projeto a gente gostaria que você fosse ali nesses settings, nas configurações, e lá no detalhes do nosso esboço aí, do nosso brinquedo, coloque a tag da imersão dev, porque aí a gente consegue ver os projetos de vocês, o que vocês estão fazendo, as maluquices que vocês estão inventando, e outras pessoas vocês vão ver, vocês vão receber e-mail que você pode dar like e a gente fazer um sistema de votação dos projetos, muito legal. É isso aí. Então, ó, já coloquei imersão dev, vírgula, Alura, salvei aqui e pronto, eu tenho essas tags também, tá bom? Beleza, tenho aqui a minha função converter. O que eu vou fazer agora é criar uma função que a gente já conhece, que é o console.log, e vou colocar assim, quando eu clicar no botão, eu quero exibir uma mensagem aqui no console chamada de clicou. Só isso. Vamos ver se isso está acontecendo. Vou salvar, vou rodar mais uma vez. Ele vai carregar o meu projeto aqui, beleza? Não vou colocar nenhum valor, porque a gente não pediu para o nosso programa já pegar um valor e realizar, né, as conversões, as operações. Vou clicar em converter. Cliquei e aparece aqui, clicou. Beleza. É o que a gente queria, né, Rafa? Exatamente. E também sobre esse negócio das funções, né, pegando ali como exemplo aquele console.log, você vê que ele também tem um parênteses, a gente tá mandando informação, isso a gente ainda não tá fazendo nessa função, né, em breve a gente vai fazer nas próximas aulas, mas é para vocês verem como existem funções, existem comandos que a gente consegue utilizar que já são do JavaScript, então esse console.log já é do JavaScript, e tem as funções que a gente que cria. Então esse exemplo é um grande exemplo da função que a gente está colocando. O do JavaScript, ele tem essa função, deve ter zilhões de coisas escritas lá dentro da função dele, de tipo, vai imprimir no console, né, alguns comandos, e aqui a gente está personalizando, né, a função que a gente quer, se converter, a gente vai colocar tudo que a gente quiser aqui dentro. E como o Gui disse, a gente ainda não está pegando as informações da tela. A gente está apenas falando, quando clicar no onClick, ele vai dar esse console log. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as informações da tela.
E isso a gente vai fazer também olhando o nosso HTML. Então, Gui, se você puder abrir aí o HTML pra gente dar uma olhada. Eu sei que é um pouco complexo, assim, tentar entender tudo que tá acontecendo, né? Um monte de palavra, label, input, image, mas também é um pouco intuitivo, né? IMG, por exemplo, você consegue entender que é uma imagem. Então, você já vai vendo as imagens ali, aquele imersão dev é uma imagem, o PlayStation ali atrás também é uma imagem. Você consegue ir localizando onde tá cada elemento. E como o Gui falou, o elemento que a gente consegue entrar com os dados se chama input. E a gente pode ver ali que o nosso input já está com um ID chamado valor. Ele é do tipo number, então ele vai receber o valor de número, né? Você vai digitar no teclado o número para poder entrar nesse elemento. E o ID dele é valor. E que nem a gente faz no CSS, quando eu mostrei ontem, né, na primeira aula, que a gente coloca lá o H1 e aí a gente estiliza o H1. A gente está usando a própria tag H1 para referenciar qual elemento que a gente quer trocar. Então, o CSS ele vai estilizando as coisas do HTML. O JavaScript também vai fazer dessa forma. Ele vai referenciar de alguma forma os elementos do HTML e vai colocando dinamicidade na página, né? Que nem quando a gente clica, acontece alguma coisa. Isso a gente não faz no HTML e no CSS sozinhos. É o JavaScript que age. E para isso, a gente não vai usar tag H1, por exemplo. A gente vai pegar exatamente esse ID. Então, mais tarde, vocês vão ver também, quando a gente for utilizar mais HTML, como é importante esse ID para a gente poder entender, né? Poder referenciar do JavaScript qual elemento que a gente está mexendo. Então, vamos lá no JavaScript novamente. A gente vai criar, primeiro de tudo... Pode deixar o console log, daqui a pouco a gente dá uma mudada nele. Primeiro de tudo, a gente vai criar uma variável onde a gente vai querer guardar o valor que vai ser colocado nesse input, né? Porque a gente precisa guardar ele em algum lugar da memória do computador. E para isso a gente utiliza as variáveis. Então você pode criar aí uma var. O nome pode ser valor elemento, por exemplo, né? O valor do elemento. E para a gente pegar as informações do elemento do HTML, existe um comandinho que a gente utiliza também próprio do JavaScript, que é o document.getElementById. Vamos ver se o Gui vai escrever. Já apareceu a opção. Aqui. Perfeito. Eu não preciso nem digitar, Já não vou nem isso errar. Perfeito. E o que está acontecendo, né? A gente tá... o getElementById é literalmente... Pegue o elemento por ID. E aí a gente vai passar qual é o ID que a gente quer. Como a gente quer pegar o valor do input, a gente vai ver qual é o ID do input, novamente, no HTML, que até eu já esqueci. Ali, ó, valor. O ID dele é valor. E a gente vai colocar ele dentro dos parênteses do getElementById. Perfeito. Então, o que a gente fez agora? A gente colocou o valor do input do nosso HTML para a variável valor elemento. E agora a gente pode no console log, ao invés de imprimir, clicou, colocar o nosso valor elemento para a gente ver o que a gente pegou do HTML. Vamos rodar. Lembrando que isso acontece no onClick, né? Que o converter está lá no onClick do HTML, do botão. Tadã! O que aconteceu, Gui? A gente está imprimindo não apenas o valor daquele campo, né? O que a gente entrou de valor. A gente está imprimindo o campo inteiro. A gente está imprimindo, na verdade, o código HTML. E não é isso que a gente quer. Visual, né? Vem o componente inteiro na Exatamente. tela de input. Exatamente. Então, Gui, como que a gente faz para imprimir apenas o valor que a gente entrar? Beleza, vamos lá. Então, Paulo, Rafa já mataram a sacada, essa charadinha aí. A gente está trazendo o HTML inteiro, essa estrutura inteira daqui que a gente viu. Input, type, valor, size, não é isso que a gente quer. Quero pegar o que digitaram aí. Exatamente, só o que eu coloquei aqui. Por exemplo, coloquei 10, eu quero visualizar só o 10 aqui. E o que eu vou fazer? Vamos fazer isso em 2 etapas, tá bom? Para que fique claro o que a gente está fazendo em cada linha. Vou criar uma nova variável que eu vou chamar de valor. E essa variável valor, ela vai ser o valor do elemento, só que não o componente inteiro. Não o input, type, number, não é isso que eu quero. Eu quero só o conteúdo que está lá dentro, só o valor que eu coloquei aqui dentro dessa caixinha. Para isso a gente coloca um ponto para acessar esse conteúdo, ponto, e escreve value. Opa, faltou aqui o V, value. Beleza? E vamos exibir agora só esse valor. Vou colocar aqui só o valor. Vou salvar e executar mais uma vez. Vou limpar aqui o terminal para a gente conseguir visualizar. Vou colocar aqui
um valor em dólar ou em real, dependendo da nossa conversão. Vou clicar em converter e aparece aqui o 10. Beleza. Era isso que a gente queria, né, Rafa? Não exatamente, né? Porque quando a gente tá falando de valor, a gente ainda não fez a continha de, tipo, converter de real para dólar ou dólar para real, que vai ser o vezes 5, né? Não sei exatamente quanto é o dólar, vamos chutar uns 5 aí. E a gente ainda não fez essa conta, mas lembrando que sempre que a gente vê algum valor entre aspas, a gente, na verdade, está vendo uma string, um valor em texto. E quando a gente vai fazer operações, é interessante que a gente sempre utilize o tipo real daquela variável, né? Como a gente vai usar coisa de moeda, é interessante a gente mudar para o tipo de número, não ficar com o texto. E existem aí, né, 2 grandes tipos que a gente utiliza normalmente para tipos de número, que é o número inteiro, então é aquele que não tem vírgula, e tem o número decimal. E para esse, o inteiro a gente usa int, e o decimal a gente usa float, né? O nome que a gente utiliza aí na programação. E para isso, a gente precisa fazer um comandinho também, que nem a gente fazia, por exemplo, naquele toFixed, né? Não sei se vocês lembram, na aula passada, o toFixed ele fixava 2 casas decimais. Aqui, a gente, na verdade, quer transformar o valor entrado em texto, que vocês podem ver no console que foi impresso em texto. Então, realmente, tudo que a gente entra no input é entrado como texto. Você pode colocar todos os números, qualquer coisa que você queira, vai imprimir como texto, porque é padrão do JavaScript dele imprimir como texto. E para isso, a gente vai utilizar o comando parsefloat. Por que não parseInt, né? Porque, como eu falei, a gente vai utilizar moeda. E o parsefloat, ele faz exatamente isso. Ele transforma um valor de texto em valor de número decimal. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Pode criar uma nova variável, Gui. E aí, a gente coloca um valor em real numérico. Ou em dólar, em dólar. Vamos fazer Em o conversor em dólar? Pode ser? Pode ser. É que eu só não falei porque ali no nosso design tá transforma em dólar. A gente pode mudar Mas também. vai tá, Pode. quando você tiver feito o fork, vai estar mudado. Podemos mudar. E aí, o que a gente coloca? O parsefloat. O parse minúsculo, né? Isso. Ele até mostra. E o F maiúsculo. É um comandinho que já existe, né? No comandinho que já JavaScript. existe. Vocês viram que tinha o parseInt também, né? Mas nesse caso a gente quer decimal. E aí dentro dos parênteses a gente passa o valor que a gente quer alterar de texto para número. Nesse caso a gente tem a nossa própria variável valor, que é exatamente essa que a gente tinha impresso no console como string. Então vamos ver agora se isso. Vamos imprimir o valor em dólar numérico e vamos ver se de fato mudou para número e não mais para string. Beleza. Colocar 10 também. Converter. Olha e beleza, só. mudou. Não Só tem pra mais ver- as aspas. Guilherme, Rafa, eu quero recapitular alguns pontos aí. Toda vez que o Guilherme está terminando, mexer um código, ele quer rodar de novo, ele está clicando um monte de coisas. Eu quero que você rode de novo, devagar, e me mostre o que você está fazendo. Então você dá um enter aí no código, por exemplo, mexer alguma coisa no seu código, né? Aí você vai lá no salvar, certo? Você roda de novo para ele recarregar o documento, recarregar a página ali pretinha, bonitinha. Dá um clear no console para não se confundir com o que veio de antes, não é? E aí você vai lá, digita alguma coisa e clica. Quando você clica, acontece aquilo que a gente está chamando, as pessoas vão falar de evento, né? Acontece um evento na página, que nem quando ontem a gente viu no YouTube, quando você passa um mouse em cima de alguma coisa, o mouse over, aqui a gente fez o on-click, né? Quando clica num botão, ele tentou procurar uma tal de função, que a gente ainda não sabe direito o que chama converter. E olha só, existe, não é? O Guilherme e a Rafa criaram. Então ele foi lá e começou a executar linha por linha o que está dentro desse converter. Dentro desse converter, o que é dureza agora? Lembra quando eu falei ontem para vocês que ia ficar mais puxado? Porque agora a gente começa a ver algumas coisas que são da web, que são do navegador. Então, esse getElementById que a Rafa explicou, já vem no navegador, né? O JavaScript já tem acesso porque já está na biblioteca do navegador. Ele vai lá e puxa um elemento da web ali, do HTML, e pega. O ponto value, muitos desses componentes visuais do HTML tem, e você pega o que está lá dentro dele. E o parsefloat, por sua vez, é um comandinho que já tem há muito tempo ali
no JavaScript, é uma função. Pegou isso tudo, a gente chamou de novo uma outra função, que é o log do console. Chamamos uma outra que a gente já tinha visto ontem, mas repara que a cada linha aqui, a gente está usando uma coisa que já existe, que a gente diz que é da biblioteca, que a gente diz que é da API, que a gente diz que é uma funcionalidade que já existe. O tempo inteiro a gente está trabalhando assim. E isso às vezes assusta, porque tem muita coisa aqui que não foi a gente que escreveu. Tem muita coisa aqui que a gente está chamando algo que alguém fez para que a gente possa usar. Isso é muito comum no desenvolvimento e é muito comum a gente se assustar. Mas peraí, esse getElementBy, quem escreveu? Foi a Rafa? Foi o Chrome? Foi quem criou o JavaScript? Isso com o tempo vocês vão entender. Mas no começo fica um pouco obscuro. E eu sei que isso dói. Dói porque a gente não tem o controle de tudo, a gente não está dominando tudo que a gente está fazendo. Dói. Mas, de novo, peço que você explore coragem para atacar aqui. E também é chato, porque se você errar esse E, a Rafa bateu na tecla, né? O element E maiúsculo, B maiúsculo. Se você errar esse E e colocar o E minúsculo, coloca aí, Guilherme, e roda. Salva, coloca o E minúsculo, salva e roda. Aí já, pum, coloca lá, né? Digita alguma coisa para converter, porque ele ainda não chamou. Aí olha só, ele vai explodir um negócio maluco, um monte de coisa, e ele vai avisar, olha, getElementById não é uma função. Como não é? É porque você errou o nome, era um pouco diferente. E aí você vai se assustar. Você fala, poxa, mas tá tão... E aí é difícil de olhar, né? Deixa eu ver o que a Rafa fez, o que eu fiz. E é difícil. Bata um pouco o seu olho, peça ajuda pra gente no Discord. A gente tá lá pra isso. Os seus colegas estão lá pra isso. Mas é normal. O meu ponto principal é não se apavore, não deixe esse tipo de obstáculo. Eu sei que é feio o erro. Eu sei que tá em inglês, eu sei que tá em matematimaquês. Mas acredite. Daqui a 6 meses, 1 ano, isso aqui vai fazer parte da sua vida. Eu falo, nossa, eu tinha medo dos erros, né? O erro é pra gente abraçar. A gente não pode ter medo disso, a gente tem que encarar. Você não pode falar, deu erro, parei, acabou. Não, deu erro, deixa eu ver, deixa eu tentar entender, ver qual que é a linha, não é, Guilherme? Se você scrollar um pouquinho aí pra baixo, ele te fala com precisão, mais para baixo, né? Ele fala a linha, ou já falou antes? Falou aqui, ó, linha 2. Tá bem. Podia ter sido melhor, né? Ele avisa onde que tá, ele é bem cuidadoso. Legal? Guilherme, rápido, posso colocar mais uma dúvida aí para vocês? Limpa o console de novo, Guilherme, porque essa função ficou meio, né, fora. Ontem a gente estava vendo o código fora dessas tais de função. Eu queria que vocês colocassem antes dessa função, antes dela, um console, ou pode ser até depois, depois a gente deixa para casa para colocarem antes. Coloca aí um console.log, coloca aí entre aspas, passei por aqui. O JavaScript passou por aqui, passei por aqui. O que vai acontecer antes do Guilherme rodar, antes dele salvar e rodar? O que vai acontecer aqui? Quando vai ser executado esse passei por aqui? Para quem está começando agora, não é trivial essa pergunta, tá bem? Vai até gerar uma pequena confusão. Então repara só o que vai acontecer. Vamos lá? Salvei. Vou executar. Ele vai limpar. E, opa. Antes mesmo de clicar em converter, ele executou aquela linha 7. Aí você pode pensar, ué, por que não executou a linha 2, a 3, a 4, a 5? Na verdade, ele interpretou aquelas linhas. Só que como ele sabe que tudo isso aí está dentro do converter, ele só vai realmente executar essas linhas quando alguém chamar. A gente usa esse verbo. Chamar ou invocar. O tal do converter. Por enquanto ninguém chamou. Funções são blocos de código que um belo dia podem ser chamados. O que está fora da função, aí sim, o CodePen aqui vai executar de cima para baixo, tudo que estiver fora de função ele vai sair executando. Tá bem? Agora o que está dentro de função, quando ele vai executar? Não sei. Quando ela for chamada. Tá? Então isso também é outra coisa que vai começar a aparecer para vocês e às vezes gera um pouquinho de confusão. Mas fica aí. Explore, pause agora o vídeo. Vai ter exercício, a gente vai deixar no extra aí também. Vai lá, testa. Se eu colocar aqui, se eu colocar ali, se eu trocar essa ordem, o que acontece? E com isso você mesma, vai começar a concluir e tirar lógicas e falar, acho que o funcionamento é assim. Às vezes a gente conclui algo certo, às vezes a gente conclui algo que não é tão certo. Mas esse é um exercício muito importante. De novo, pegando o gancho da Rafaela lá nos primeiros minutos da primeira aula, é a tal da curiosidade, a tal da criatividade. Tá tudo aqui. É essa brincadeira que eu tô fazendo com você.
Uma coisa que legal é que você até comentou ontem, né, Rafa, que a gente deu uma ênfase no camel case, né, que é a primeira minúscula e todas as outras palavras maiúsculas, a gente vai ver isso agora muito, né? Então repara que toda nova palavra maiúscula, isso é um padrão, né, uma convenção do JavaScript, né? E a gente mantém isso para as nossas variáveis também, né? Sim, sim. Então repara que a gente está construindo, com o passar das aulas, um conhecimento consolidado. A gente está aperfeiçoando aquilo que a gente está tendo como ideia. Vai lá, Rafa. Perfeito. Não, então, vamos agora recapitular, né, onde estávamos parados no código. A gente está transformando o valor que a gente está entrando no input em número do tipo float, número decimal. A gente está imprimindo no console log ele ali embaixo, né? Então é o valor em dólar numérico. Só que a gente não está fazendo conta nenhuma, né? A gente precisa passar de dólar para real, né? É isso mesmo, agora eu tô certa. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente tá com o dólar, né, por exemplo, sei lá, um PlayStation 5 custa, não sei nem ideia. Qual que é o preço de um PlayStation 5 em dólares, gente? Eu não tenho nem ideia. $500? Tem uma versão de $400 ou 500. É muito dinheiro. É muito dinheiro. $500, então. E pra gente converter pro real, vamos supor... Vocês querem supor que o dólar tá a 5? O que vocês acham? Está a 5? Supondo que o dólar está a 5, a gente precisa multiplicar por 5 pra gente chegar na quantidade de reais que tem o dólar. Então, se for $500, vai dar $2.500. É isso mesmo? É isso. R$2.500. É isso mesmo, né? Isso. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui também. Já que a gente já está com o float, o que a gente precisa fazer? Fazer o valor em dólar numérico vezes o número 5. E a gente pode colocar isso em uma variável. Então, a gente cria uma variável nova, o valor em dólar. É em dólar ou em real? Agora? Então, aquele lá eu acho que era em real mesmo. A variável de cima era valor em real numérico. Né? Porque a gente está transformando o que a gente está entrando... Não, tá certo. Valor em real. Ah, tá. E esse negócio... Isso, esse valor em real. Tá certo, tá certo. Ah, é isso mesmo, beleza. E a gente multiplica o valor em dólar numérico por 5. Isso. Ô Gui, você quer também já alterar ali em cima? Eu acho que a gente podia alterar ali no HTML. Só onde tá escrito o valor em real, a gente pode... Ó, descubra os valores em dólar. Vamos já colocar real e já fica certinho. Não precisa apagar tudo, não. Beleza, na linha 6, descubra o valor em real. Descubra os valores em real. Quando você, aluna, estiver vendo, já vai estar em real. Já vai estar. Vai usar esse. É só para vocês verem como é tranquilo a gente achar as coisas ali no HTML e alterar. Beleza. Então, cria um console pra gente ver? Sim. Dá um console.log. Acho que pode apagar o de cima também, né? Pra não confundir. Valor em real. Salvei. Limpei aqui o console e rodei. Vamos ver. O valor do PlayStation 5, né? Vocês falaram? $500. Aqui já mudou, ó. Descubra os valores em real. Beleza. Converter. Beleza, deu certinho. $2.500. Uau. Então, Gui, a gente tá imprimindo, a gente tá entrando com os valores na tela e tal, mas a gente tá imprimindo ainda no console. A gente quer que a pessoa veja o valor ser impresso em real na página. Como que a gente faz isso? Como que a gente coloca na tela esse R$2.500, por exemplo? É porque se o console estiver fechado, a gente nem vai ver nada acontecer, Nem né? vai ver. Vai ficar assim, né? Clicar em converter, você fica clicando e nada, parece que nada acontece. Você vai mandar pro seu amigo para fazer um negócio, ele nunca vai pensar em clicar com o botão direito, inspecionar, console, né? Aquele negócio tudo. Não dá, gente. A gente precisa imprimir na tela. É verdade. Ó, então, se a gente parar para pensar na lógica que foi usada, a gente pegou um elemento lá que estava no HTML com essa palavrinha document e falou, olha, pega o documento, o HTML, e vai no ID valor. A gente vai fazer um processo muito semelhante agora. A gente precisa ir em algum lugar do HTML falar, eu quero colocar esse meu código JavaScript dentro dessa parte do HTML, porque eu preciso especificar onde que eu vou mostrar esse 2.500, certo? E lá no HTML, o pessoal que desenvolveu essa parte aqui, eles foram muito bonzinhos com a gente, e eles já deixaram uma div aqui, ó, ID valor,
valor convertido. E o que tem nessa div? Não tem nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar assim, olha, eu quero referenciar essa div aqui, eu quero pegar essa div e falar, o conteúdo que vai ter a div dentro é um espacinho que eu posso usar do HTML, é uma divisão da página, da nossa página web, é isso? Isso, Exatamente. é isso mesmo. Tá bem. E o que a gente quer fazer a gente quer fazer igual ao outro, a gente quer pegar esse elemento, só que em vez do que pegar o valor desse elemento, eu quero alterar o valor desse elemento. É isso mesmo. Alterar o valor. E vamos lá, o comando para a gente realizar isso daqui não é um comando difícil, ele é um comando até um pouco semântico. O que a gente quer fazer? A gente quer selecionar, né, esse carinha aqui, ó, da linha 12, esse ID valor convertido. E para isso a gente vai utilizar uma outra propriedade, não o getElementById. A gente vai utilizar um carinha chamado Query Selector. Nome complexo? Vamos ver. O CodePen vai ajudar a gente a escrever isso daí. Bem, eu acho que eu tenho então uma ideia. O que a gente precisa fazer, porque no console realmente fica ruim, certo, Rafa? Porque ninguém realmente vai ficar abrindo o console no celular para poder ver o resultado que apareceu. A gente quer que apareça aí. Que nem ela digitou em cima do converter, a gente quer que logo abaixo do converter ou em algum canto apareça. Existem algumas opções de JavaScript, aqui a gente não está usando o tal do alert e tal, por vários motivos. E eu acho que então a ideia é que a gente possa pegar um outro elemento pelo ID dele, e em vez do que pegar o valor, a gente troca o valor que tem ali dentro. Troca o HTMLzinho, o código que tem ali dentro. Então, é algo parecido com esse que a gente fez, var, valor do elemento, recebe o elemento que se chama valor, só que em vez do que a gente pegar o ponto velho, a gente vai alterar o que tem dentro, certo? Então, para isso, eu imagino que vocês já tenham deixado algo preparado aí, que tem algum lugar que dá para alterar, é isso? É isso aí. Vamos lá? Então, ó, no HTML, Paulo, se a gente der uma olhadinha nele aqui, existe um H2 que o pessoal que desenvolveu esse front gentilmente deixou com um ID valor convertido. A gente vai fazer justamente o que você falou. A gente vai pegar esse ID, vai referenciar esse ID e vai falar assim, olha, agora eu não quero pegar um valor, eu quero colocar esse valor para a gente exibir na tela. Aí esse H2 aqui vai ficar bem bonitão aqui exibindo o valor que a gente converteu, beleza? Então vamos pegar então esse elemento que se chama aqui o ID dele, valor convertido, certo? Vou chamar de elemento para ficar claro o que a gente está fazendo, tá? Elemento valor convertido, ele vai ser igual ao document.getElementById que a gente fez, e a gente vai pegar exatamente o ID que tem aqui. É bom até dar Ctrl+C, Ctrl+V para não errar, para não errar, valor convertido, camel case aqui, hein, galera, ó, não errar. Vou colocar aqui entre aspas, valor convertido, pronto. A gente pegou aquele valor. O que a gente precisa fazer agora é, de alguma forma, colocar esse valor em real que a gente tem aqui dentro desse valor convertido, certo? Certo. Faz sentido? Certo. E eu acho que seria legal não só a gente pegar o valor, mas também colocar resultado em real, por exemplo, né? Para a pessoa não ficar só com 2.500 assim na cara. Então eu acho que a gente podia, na verdade, criar uma variável para a gente poder escrever esse texto, né? O resultado em real é tanto. Então a nossa variável pode ser o valor convertido mesmo. E a gente vai escrever esse texto, que vai ser entre aspas, né? Porque a gente vai ser tipo string, tipo texto. O resultado em real Beleza. Aí coloca aquele R cifrão. Cifrão. E aí Dá um espaço, né? dá um espaço e aquele mais e o resultado do valor convertido mesmo. Valor em dólar, quer dizer. Perfeito. Valor em real. Valor Então, em real. Eu peguei o elemento e criei o texto que quero que apareça. Isso. Agora falta eu falar que esse textinho que eu quero que apareça vai para dentro desse elemento, que deve ter um outro comandinho aí para usar, certo? Porque só isso aqui não vai bastar. Porque eu peguei o elemento e gerei a frase, mas eu ainda não juntei as duas coisas. Exato. Então, vamos fazer isso. Então, olha só, a gente já tem o elemento aqui. O que a gente precisa indicar, né? Falar para o JavaScript. JavaScript, pega esse elemento, então vou até escrever o nome dele aqui já, ó. Elemento convertido, que é a nossa propriedade lá do lado do HTML.
E a gente precisa de alguma forma falar assim, eu quero inserir dentro desse elemento esse conteúdo aqui, que é o nosso valor convertido com a nossa mensagem. Para isso, a gente vai utilizar a palavrinha, o sinal ponto, tá bom? Ponto final. E eu vou colocar aqui, inner, com 2 N's, HTML, tudo maiúsculo. Inner HTML. Tem até uma tradução, né, Rafa, do inner, né? Inner é interior, né? É interno. Então, você quer colocar dentro desse elemento do HTML. Isso. Entre as duas tags, né? Que tem a de abertura e de fechamento. É isso aí, Rafa. E o que a gente quer colocar? A gente quer colocar esse valor convertido. Esse nosso texto. Que é o nosso vamos testar isso aqui? Vamos. Então vamos lá. Vou jogar aqui pro lado. Acho que o console a gente não precisa dele agora. Então eu vou salvar. Salvou, vou rodar. Maravilha. Então eu vou colocar aqui o valor do PlayStation 5. Quando eu clico em converter, aparece aqui o resultado em real é 2.500. Muito bom. Muito legal. Lindão, lindão, parabéns. Ficou bem, bem bacana. Acho que isso aqui, você chegou aqui, isso é algo que você pode mostrar, que você deve ter no seu portfólio, que é um primeiro momento que você fala, olha, sim, eu já comecei a brincar, já entendo um pouquinho do JavaScript, já sei multiplicar, colocar variável, etc. Ah, Paulo, mas eu não, o parse float exatamente ponto .inner HTML, eu não sei quando é esse, quanto é velho, eu vou confessar para você, eu também não sei. Porque eu não tenho a prática do dia a dia como a Rafa e o Guilherme tem nessa linguagem na web. Não é o meu domínio. E você precisa, lembra? Eu bati nessa tecla. Você precisa dessa frequência. Esses 10 dias aqui, essas semanas aqui, vão te dar esse pontapé. Você precisa continuar e ter essa disciplina. Talvez não precisa ser todo dia, 3 horas, 2, 3 horas por dia, que nem vai ser aqui, mas você precisa continuar para a gente saber o que está acontecendo. Para saber de cor, que nem a Rafa e o Guilherme. Sabe que vocês vão ver que vai ter momento que eles vão se embananar também. Mas peraí, é X ou é Y? E aí testa, lembra, não tenham medo. Porque já passaram por tantas vezes, sabe que não é exatamente isso que vai ser o grande diferencial. É claro que é muito bonito a gente ver alguém que tem o domínio e sabe de cor toda a tal da biblioteca, mas realmente esse não é o essencial. Eu queria colocar dois probleminhas aqui que apareceram. Eu fiz de propósito, não perguntei na hora, porque eu aposto que você passou por esse erro e falou, poxa, Rafael e o Guilherme nem falaram. Primeiro é o seguinte, e se eu digitar ali para converter da moeda, em vez do que 500, eu escrevo abacaxi, ou então eu escrevo PlayStation aí dentro, entendeu? Insira o valor. Vamos rodar de novo, em vez do que isso, põe aí PlayStation. Eu não consigo. Ah, porque vocês já usaram. Tá bom. Tá vendo? Ó, um exemplo de quem não entende. Porque ali no HTML eles já usaram que no input tem um tal de type e eles usaram um number. Se eles não tivessem colocado isso aí, ia poder digitar qualquer coisa, não só número. E aí, quando a gente fosse tentar tratar aquilo como número, naquela parte do parse float, ia dar um problema. Vou deixar isso como exercício para você testar. Porque é um tipo de problema que é tentar converter uma palavra para número que não era número, é um problema muito comum. Vai estourar aquela mensagem horrorosa na frente da sua tela que você não pode ter medo. Esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo, Guilherme, volta ali no código. Quando vocês forem escrevendo, isso também apareceu, a gente falou, não falou, esse monte de ponto e vírgula que às vezes você usou e teve vezes que você não usou, que você corrigiu só depois. Então, se você deletar esses ponto e vírgula que tem aí no final de cada instrução que a gente dá, algumas linguagens gostam, outras não gostam, outras se confundem. O JavaScript é uma das que, nesse caso aqui, não tem problema nenhum. Inclusive, tem muita gente que diz para não usar, correto? E o CSS, por exemplo, é um que usa, né? Então, se você não coloca, vai dar errado. Você pode ver que tem o ponto e vírgula. Então tem todos esses detalhes da sintaxe que vocês vão pegar tempo para entender. Quer ver um outro que também funcionaria, que às vezes assusta? Vai aí numa linha e dá um enter no meio da linha aí, Guilherme. Por exemplo, aí, ó, var valor igual a e dá um enter depois do igual. Ah, que aqui sem um ponto e vírgula aí que ele vai pirar, né? Então o ponto e vírgula aqui, nesse caso, se tivesse o ponto e vírgula no final, eu acredito que ele ia te aceitar bem. Sem o ponto e vírgula, ele acha que aquela lá já era uma linha e já era aquilo. Então tem alguns detalhes que vocês estão vendo, nem eu sei do JavaScript. Mas nas linguagens que manda o ponto e vírgula, tem linguagem que nem existe, não é nem opcional, não existe.
Então esses detalhes da linguagem vocês vão pegar com o tempo, quando que dá erro, quando não dá, posso, não posso. Normalmente ele não vai gostar, a linguagem não vai gostar se fica ambíguo, se fica difícil dela tentar compreender o que está acontecendo, tá bem? Um ponto legal, Paulo, disso que você comentou, vou voltar aqui, é justamente isso, olha só. Eu vou deixar o meu código não identado, que a gente fala. O que é o não identado? É o código que não está escrito com essa estrutura que a gente está. Observa que na function aqui, quando a gente criou essa function converter, a gente ficou sempre com esse espacinho, para indicar que tudo que está nessa linha faz parte desse nossa função converter. Eu vou tirar essa indentação, vou colocar uns aqui para cima, uns eu vou dar um espaço aqui, vou deixar o nosso código assim. Então, ó, eu tirei todas essas indentações aqui, e o que acontece? Antes de eu salvar o projeto, aqui no nosso behavior tem uma última propriedade que se refere com aquilo que o Paulo comentou, do ponto e vírgula. Eu mesmo não coloquei nenhum ponto e vírgula, ele foi colocando sozinho depois, por causa desse format on save. Eu vou tirar ele, tirei, salvei, e eu vou executar o meu projeto, e vocês vão ver que ele vai continuar funcionando, ó. Salvei, rodei. E observa que o meu código não está identado. Ó. Uma hora que eu estou sem espaço, vou colocar aqui um valor. Que funciona, só é feio para quem está acostumado, quem vai ler, quem vai se orientar, para entender o que está dentro do que, a gente chama de o que está aninhado ao que, fica um pouco difícil. Não é? Exatamente. E é por isso que essa propriedade vem para ajudar, Paulo. Lembra uma coisa fundamental. A gente nunca escreve um código que eu sozinho entendo. Eu escrevo um código que a Rafa lê não entende, o Paulo lê não entende, ninguém entende, não adianta nada. É um código que não vai ter não vai ter uma manutenção fácil, vai ficar muito complexo. O que a gente faz? A gente sempre escreve um código para que fique claro o que a gente está fazendo e que outra pessoa que desenvolve, que pega aquele código, vai falar, opa, eu estou entendendo, eu sei o que o Paulo, a Rafa, o Guilherme quiseram fazer aqui nessa linha específica. Por isso, para a gente ter um código bonito, que a gente fala, né? Talvez não esteja funcionando, mas ele esteja bonito e dentado, já é um começo. O que a gente faz? Vai lá em Settings, aqui em Behavior. Lá no último eu vou colocar essa propriedade para sim. Todas as vezes que eu salvar, ele vai modificar aqui o meu código. E olha só de eu colocar, ele já colocou ponto e vírgula em todos. Eu não estava usando ponto e vírgula. E ele já identou, ele já deixou certinho aqui a estrutura. Vamos supor que num futuro não tão distante assim, a gente tenha uma função e dentro tem outra função. O que vai acontecer? Cada vez a gente vai indo para o lado, sabe? E isso vai ajudar a gente a conseguir visualizar bem a nossa estrutura. Opa, esse trecho aqui se refere a essa função que a gente está trabalhando, esse outro aqui a esse trecho. Então, é muito importante a gente pensar, não ter apenas um código que funcione, mas ter um código que seja legível. Nome de variável. A gente podia colocar o nome dessa variável de V? Podia colocar aqui o valor numérico como VN? Podia. Vai funcionar o projeto? Vai funcionar, mas será que está claro? Qualquer pessoa que pegar aqui... Por exemplo, a minha mãe não desenvolve, Paulo. Minha mãe não trabalha com programação. Se ela ler essa linha, falar assim, ó, valor elemento, valor em dólar numérico, por mais que ela não programe, ela vai ter uma ideia do que seja isso, sabe? E isso é um ponto muito importante, sabe? Não adianta só o nosso código estar funcionando. Nosso código precisa ter variáveis com nomes que façam sentido e, ao mesmo tempo, deixar o nosso código aqui com a estrutura certinha. Observe que sempre as variáveis que eu criei aqui, sempre existe esse espacinho que a gente chama na programação de código identado, identação. Então, pessoal, a gente fez aqui o nosso conversor de moedas, a gente entrou com o dólar e a gente está imprimindo em real para a gente saber quanto que custaria realmente um PlayStation em real para a gente, mas a gente tem aqui alguns desafios para vocês fazerem. Eu vou começar dando o meu desafio, que é, a gente tem um botão converter, mas a gente poderia, por exemplo, adicionar um botão converter para real e um botão converter para euro, alguma outra moeda que você ache legal. E aí, né, já dando assim talvez uma dica de como vocês podem fazer, olhar ali no HTML como é feito o botão, olhar no CSS como o botão é estilizado para deixar um pouco parecido e lembrar do on-click também, né? E aí a função teria que ser um pouquinho diferente. E vocês, tem algum desafio pro pessoal? Eu quero que você faça um outro conversor. Para mim, um outro conversor, a Rafa já deu algumas ideias na outra aula, eu quero que você faça um conversor para saber quantos anos demora para viajar na velocidade da luz
de um lugar para uma outra estrela. Então você tem lá a Sirius B. E aí, dada essa estrela, você digita quantos quilômetros ela está de distância da Terra. E aí a gente tem que saber em quantos anos leva na velocidade da luz para chegar lá. Então é um conversor de quilômetros para anos-luz. Entenderam o que é? É desafiador. Sim, muito bom. Isso é legal. Acho que pensando até no gatilho das outras, da aula passada, né, Rafa? A gente pode fazer vários tipos de conversores, né? Indo dessa ideia de um conversor de euro, um botão para converter em euro, outro botão para converter em libra ou em outra moeda, o que a gente podia pensar também é um conversor de temperatura. Então eu passo uma temperatura e eu tenho o conversor da temperatura para Fahrenheit, para converter essa temperatura em Celsius ou para converter essa temperatura em Kelvin, por exemplo. E a gente tem lá essas três opções. Seguindo essa ideia da Rafa também, que eu achei bem bacana. E eu vou colocar mais um, posso, gente? Pode. Então, eu acho que eu vou queimar um pouco da pauta, que a Rafaela me deu spoilers das próximas aulas. Esse mesmo conversor de moeda que, dado em dólar, aparece em real, eu também quero que na linha de baixo, numa outra linha, apareça também o valor em bitcoins. Então tem que fazer uma divisão, vai dar um 0, vamos 0, com um valor aí que vocês inventem, quanto está valendo o bitcoin. Então é um outro desafio, porque você vai ter que mexer no HTML para ter um outro H2 com um outro ID, e lá no código fazer uma outra conta e alterar um outro elemento. Com isso você repete o que já foi feito durante a aula de um modo um pouco diferente, e esse é realmente o caminho para você sedimentar aquele conhecimento que está em ebulição agora na cabeça, né? O getElementById, innerHTML e velho, que são 3 palavrinhas, eu confesso, realmente é um choque a primeira vez, mas lembrando que o importante aqui que vocês fizeram é entender o funcionamento do que aconteceu, né? no código. Escrevam a revisão, passo a passo, gravem um vídeo falando, abram um canal, façam streaming ali dentro dos canais de áudio, que a gente tem vários no Discord, que a gente já está vendo vocês falando. Seu projeto, você está apresentando, tirando dúvida. Tem muita gente que simplesmente vai fazendo a aula e compartilhando lá. Outras pessoas vão assistindo, é muito interessante. Então até a próxima, até amanhã. Foco, código, digitem, gastem o tempo e mostrem pra gente. Tchau. Até amanhã, pessoal. Até mais.